Olá, olá! Vai começando agora mais um Papo e Louvor 0010, está aqui conosco hoje, nos dando a honra e o privilégio de estar com a gente, o pastor Evandro Martins, ele que é o nosso secretário estadual de Cidadania, é funcionário público federal da Justiça Federal, casado com a Thaís, esse homem de Deus que é pastor titular na região de Marabá, vai estar aqui com a gente. Seja bem-vindo, Vandinho. Ô, meu amigo Marcos Paulinho, que Deus abençoe, uma honra, uma alegria estar aqui e compartilhar um pouco, né, da nossa vida, da nossa trajetória. Hoje estamos como secretário de Cidadania, mas a jornada foi longa para chegar até aqui e a mão de Deus tem nos abençoado. Muito feliz de estar encontrando amigos e podendo compartilhar da palavra aqui. Evandro, a honra é nossa aqui do Papo e Louvor, ter uma pessoa tão abençoada, tão ilustre dentro do nosso ministério como você. Você que cresceu dentro da Igreja do Evangelho Quadrangular e, para a glória de Deus, hoje é um pastor titular lá no campo de Marabá. A gente está aqui com esse homem de Deus e ele é servidor federal, é pastor titular, é esposo, mas também é autor e é escritor, não é verdade? Nós vamos falar sobre tudo isso hoje. Mas eu quero hoje ouvir um pouco, Vandinho, nós do Papo e Louvor queremos ouvir um pouco da tua história, da tua infância, como foi crescer nesse ambiente do Evangelho Quadrangular, do Evangelho de Cristo, depois a tua juventude, porque sempre na juventude a gente tem um pouco de luta contra as tentações, os questionamentos que vêm da juventude. Eu queria que tu falasse um pouco para a gente, para o Papo e Louvor 10 aí, como é que é a tua história, Vandinho? Essa história é longa, né? Eu estou hoje com 44 anos, mas nasci na Igreja do Evangelho Quadrangular, fui apresentado. Eu tenho uma história com o meu pastor, o reverendo pastor Josué, assim, que eu guardo no coração cada etapa que eu vivi ali ao lado dele. Meus pais eram da igreja da Pedreira, logo que a igreja chegou, o missionário Josué, os homens da capa preta, né? Minha família foi para a igreja nessa época, através da minha tia, Beth Beleza, saudosa. Pastor Edson Beleza, também meu tio, né? E, assim, eles foram a ponte que Deus usou para que toda a nossa casa fosse alcançada. E eu, como disse, fui apresentado ainda bebê, né, pelas mãos do pastor Josué, fui apresentado na Igreja Quadrangular. E ali começou minha jornada, né, com Deus. Óbvio que existem momentos da vida, né, especialmente ali a adolescência, em que você fica um pouco, sabe a história do crente Raimundo, um pouco lá, um pouco cá, mas sempre com aquele referencial de igreja, de vida com Deus. Teve um momento em que nós nos afastamos da igreja, justamente nessa fase ali ainda de pré-adolescência, mas aos 14 anos eu voltei e não saí mais. Fui batizado nas águas aos 14 anos, foi o pastor Josué quem desceu as águas. Te consagrou e te batizou. Me consagrou, me batizou. E ordenou no batismo pastor do Espírito Santo. Foi também. Numa quarta-feira, em oração lá na Pedreira, em posição de mãos dele, que eu recebi o batismo no Espírito Santo. E aí depois, meu casamento, foi ele quem também celebrou. A consagração dos meus 3 filhos foi também com ele. E quando eu fui a obreiro, foi o pastor Josué, a aspirante, hoje eu sou ministro, também debaixo da direção. Então eu tenho um amor profundo pelo meu pastor e hoje estou podendo servir ao lado dele na Secretaria de Cidadania, mas a jornada até aqui foi longa, né? Você mencionou o livro, foi uma visão que Deus nos deu, mas para chegar até aqui, uma longa trajetória, inclusive no louvor, né? Então vamos começar falando um pouco da infância do Evandro Martins. Evandro Martins Filho, para quem não sabe, é filho do doutor, delegado aposentado, mas advogado, o Evandro Martins, conhecido como Braddock, nosso grande amigo a quem eu mando um abraço, um beijo no coração. Ele que trabalhamos muitas vezes junto, ele, a Poliana, a esposa dele, no encontro de casais. Evandro, um abraço, que Deus te abençoe, meu amigão. Amém. Meu pai, um beijo, te amo. Meu pai foi quem inclusive me incentivou, né, me inspirou a entrar por essa área do direito, né? Depois eu vou falar dessa parte, mas sobre a infância, sim, uma infância muito abençoada, com pais... Jogou muita peteca? Rapaz, joguei foi tudo, arrebentei muito a cabeça do dedo jogando bola lá na frente de casa,
enfim, uma infância saudável na presença de Deus. Como eu disse, teve um momento ali em que nos afastamos, mas logo em seguida o Senhor nos trouxe Coisa de da volta. adolescência, né? Da pré-adolescência. Coisa ali de situações até externas, né? Que ocorreram, né? Na própria família, acabamos nos afastando, mas logo em seguida voltamos. E daí, quando voltamos, não saímos mais. Continuei na presença e fui, né, sempre procurando servir de alguma maneira na igreja. Foi quando conheci, na verdade já conhecia, mas quando comecei a trabalhar no louvor da igreja. Lá na Pedreira mesmo? Pedreira mesmo, no grupo de adolescentes, com o Valdeci, que era baixista da banda Conexão Direta, e me levou para o Conexão Direta. Um abraço para o Valdemar Júnior. Valdemar Júnior, um ícone da música gospel paraense. Um abraço. Exatamente. Também, então, aí começou aí a minha jornada já agora servindo a Deus no Ministério de Música, né? Dos adolescentes, Conexão Direta. Tempos depois, já no louvor, Deus começou a me chamar um pouco mais para a palavra. E aí foi quando ou melhor, antes disso, recapitulando, teve um momento que eu saí do Conexão, formamos o Exaltação. Pastor Guaraci Júnior, Alessandra, um abraço também. Um abração do Exaltação. Gravamos ali todos esses trabalhos, na época era CD, né, que se fazia, hoje é single, hoje é bem diferente. Eu lembro muito assim de vocês sempre na Escola de Sabedoria, né? A turma do Exaltação, do Guaraci Júnior, o Evandro, as meninas. Mas assim, no Exaltação, tu viveu um auge do teu ministério de louvor, pode-se dizer, ou foi no Conexão Direta? O Conexão, O Conexão explodiu no final da década de 90, eu lembro bem, e não tinha lugar para vocês irem. Naquela época, assim, os tempos foram diferentes. Aquela época do Conexão foi uma época, a época do Exaltação foi outra. É um outro nível. Exatamente. O tempo vai mudando, a tecnologia vai mudando. Eu lembro que na época que a gente gravava, por exemplo, veja só como era. Conexão? No Conexão, a gente gravou... Cassete. Olha, ele é jovem, ouviu? Mas é do tempo do cassete também. Exatamente. Então, eram outros tempos, era outra tecnologia. Mas, para aquela realidade, o Conexão fez algo extraordinário. A gente rodava o estado inteiro, o Brasil. Periferia de Belém, Ananindeua, vocês não tinham negócio. Onde o Conexão Encontro era chamado de bandas, e era lotado. E era sempre uma festa, porque era o Conexão, você vai lembrar. Era a banda Ecos. Ecos do saudoso pastor Manuel Luiz. Pastor Manuel Luiz. Era o Quarta Dimensão com os Jardes. Também. E toda a equipe lá. Tinha o Oráculos Eternos. Oráculos. Conexão, Oráculos, Ecos e a banda dos Jardes eram as potências, né, da Igreja Quadrangular no Ministério. E a gente sempre se encontrava, éramos amigos, a gente trabalhava junto. E hoje muitos deles, a maioria... Quase todos são pastores. Pastores, superintendentes, no caso dos Jardes. Então, assim, veja como Deus tem algo especial com o seu povo, com aqueles que realmente se dedicam. Tem gente que acha assim, música é um problema. Não. Eu sempre ouvi aquelas... Eu tenho um filho música, Evandro. Pois é. E eu tenho uma paixão pela área da música. Hoje estou na palavra, estou aí nesse trabalho da cidadania, mas assim, a música, o louvor, a adoração, ela faz parte da gente onde quer que a gente esteja. Porque a nossa vida, ela é de adoração. E nós adoramos, seja em forma de canção, seja em forma de serviço, de modo que, assim... Você vê que a importância que temos que dar ao músico da igreja, a valorizar, porque eu aprendi uma vez, certo tempo atrás, a seguinte frase: no mundo tereis músicos, né? Uma paráfrase. Não, essa eu não sabia. Pois é. No mundo tereis músicos? Exatamente. No mundo tereis aflições? Então, no mundo tereis músicos. Mas tenha de bom ânimo. Se você investir, amar, e esse músico também entender o chamado dele, ele vai ser um grande ganhador de almas, um grande líder no reino. E está aí essas referências que mencionamos, né, para comprovarem isso. Então, teve essa jornada aí na área musical, do louvor. Então, assim, não dá para considerar que um ou outro foi o ápice. Na verdade, foram vários momentos muito bons, de muito amadurecimento, de muito crescimento, até que teve um momento, já no Exaltação, nós gravamos CD, rodamos o Brasil, e teve um dado momento em que Deus começou a me chamar para um compromisso maior na palavra, foi quando eu entrei no ITQ. Eu quero falar sobre esse chamado, mas eu quero primeiro saber assim, o Evandro, ele é casado com a Thaís, pai de 3 filhos. Como foi que começou esse relacionamento com a Thaís? Quanto tempo? Só. Maravilhoso. A Thaís, quero mandar um abraço, meu amor, te amo.
Um abraço, pastora Thaís, Deus lhe abençoe. Eu estou aqui com o seu esposo. Olha como Deus une propósitos. Eu estava com o Ministério Exaltação, viajamos a Tucuruí, é uma longa história, vou tentar resumir. Viajamos a Tucuruí para fazer... Pastor Antônio Braga lá. Pastor Antônio, na verdade não, foi para um evento na Igreja Batista, lá, certo. Porque nós fazíamos interdenominacional. E, inclusive, tem histórias muito engraçadas, como em Brasília, uma vez chegamos numa igreja e o Guaraci Júnior, com aquele jeito de rodopiar, pular, gritar. Na hora lá, o pastor, não vou mencionar a igreja, mas o pastor chamou a gente no final e disse, e também a pessoa que havia nos convidado, disse, olha, aqui eu não quero esse tipo de bagunça, não. A gente foi enxotado de lá, de uma igreja em Brasília. Porque nós celebrávamos com festa, júbilo, com dança, como diz palmas, a palavra. Né? Exato. Mas voltando, estávamos com o Ministério Exaltação em Tucuruí, a convite lá da Igreja Batista, fomos fazer um final de semana, um acampamento. Quanto tempo? Em 2004. 20 anos. Exatamente. Completo, 20 e eu vou falar, no dia que nós estamos gravando aqui hoje, eu estou completando com a minha esposa 17 anos de casados. Benção. 20 anos em que nos conhecemos nessa programação. Um retiro. Um retiro da Igreja Batista que o Ministério Exaltação foi convidado para ministrar. Lá eu a vi, eu orei a Deus pedindo para que Deus colocasse ela no meu caminho. Deus fez com que o voo dela no dia seguinte, que ia para o Rio, porque a família dela é do Rio, fosse parar em Belém. Deus conectou ali pessoas que puderam nos conectar e nós naquele dia em Belém já nos encontramos e iniciamos um compromisso de namoro. Ela voltou para cursar Direito no Rio de Janeiro. Depois Deus trouxe ela de volta para Ananindeua, onde eu ficava indo. Namoramos 1 ano, noivamos 2 e casamos. Estamos há 17 anos juntos. 3 filhos, um de 11 anos, o Giovanni. Um Bernardo de 13 anos o Giovanni, 11 anos o Bernardo e 8 anos a Thalita, cerejinha do bolo. Meu pai eterno, uma menina. Uma menininha linda. Menininha. E o Evandro, ele conhece a Thaís, fico trocando, na época ainda não tinha o WhatsApp. MSN, meu amigo. Era aquela mensagem via computador. Orkut e MSN. Orkut, meu Deus do céu. Tenho só 44 anos, vivi toda essa evolução tecnológica aí. E decidiu casar, casaram. Casamos com a bênção do nosso pastor e depois disso vieram os filhos, né? E hoje ela é pastora do Evangelho Quadrangular, obreira, também consagrada, né? Apresentada ao ministério pelo nosso pastor Josué. Serve junto comigo lá na igreja em Marabá. Eu sou pastor titular. Qual é a tua igreja? Dá o endereço aí para o povo que está vendo a gente pela internet, pelo YouTube, no Insta, que eles possam fazer uma visita e conhecer esse casal de pastores, o pastor Evandro e a pastora Thaís, essa família abençoada que tem sido o instrumento de Deus lá em Marabá. Dá o endereço lá, Evandro. Qual é a folha? Na verdade, não é na Folha, é na Cidade Nova, Travessa Manaus, número 338, é IEQ Recomeço, Quadrangular Recomeço. O nome é forte, né? Recomeço. Forte. E tem uma longa história o campo também lá é isso Shane daí. ou Pastor Marco Shane, meu pastor, também. Um forte abraço, é uma pessoa muito querida, um homem... Tinha Moisés, né, o homem mais manso da terra, e tem o pastor Marco Shane também, do mesmo patamar. Então, assim, um homem de Deus que eu amo muito, fica aqui meu abraço a toda a região lá, a primeira região de Marabá, e também ao pastor Ronisteu, que é o superintendente da 2ª região, nosso vereador, nosso amigo. Eu estou num lugar, eu digo assim, Marabá é um lugar de bênção, eu chamo de Marabênção. Desde quando Deus me levou para lá, que foi por conta do meu trabalho, eu fui por conta de acompanhar um juiz federal, eu sou diretor de secretaria. E veja como Deus vai conectando tudo, né? Quando Ele quer atingir um propósito, Deus usa situações, pessoas, carreiras, para que o nome dele seja glorificado e testemunhado. Então, eu fui a Marabá por acompanhar o juiz federal, o doutor Marcelo Honorato, que é quem eu acompanho há mais de 10 anos, sou diretor dele. A gente gerencia toda a vara federal lá, da primeira vara federal em Marabá. E lá cheguei e me apresentei, pastor Marco Shane, estou aqui, sou pastor, estou me apresentando. Já te conhecia. Aí eu fiquei como auxiliar dele na sede há algum tempo. Na verdade, quase 2 anos eu fiquei auxiliando ele na igreja sede. E depois, com a saída de um pastor lá do nosso campo, ele me convocou para que eu assumisse
à frente da igreja, que na época era IEQ Cidade Nova, porque era a primeira do núcleo Cidade Nova. E passamos ali, então, pastoreando, com muitas vitórias, com muitas lutas, com momentos difíceis, até que chegou um momento em que nós decidimos mudar de endereço, mudar algumas coisas que estavam, né, nos desafiando ali naquele contexto, e por isso o nome IEQ é Recomeço. Resolvemos recomeçar com Deus de uma forma forte, diferente. Deus tem honrado, tem abençoado muito. Eu posso te dar uma particularidade? Hoje eu estou aqui em Barcarena, mas a minha esposa, o motivo de eu estar aqui, Evandro, e quem nos vê e nos ouve aí pelas nossas redes sociais. A minha esposa, ela trabalha numa instituição financeira, ela fez um processo interno para galgar um cargo melhor, e era para Marabá, e ela foi aprovada. Olha só as coincidências, né? Tudo um projeto, um plano de Deus. E ligaram para nós, para a família, para parabenizar a nova supervisora de Marabá e tal. E 8 horas da manhã, 8h15, saiu essa ligação. Aí a minha esposa disse para mim: ó, Paulo, vê 2 passagens que você vai comigo para Marabá. Aí eu até falei: olha, que bom que Marabá eu conheço o Shane e o Ronisteu, e sou amigo dos 2. E quando foi 10:05, ela me liga: ó, mudou tudo. O pessoal lá de Campinas mandaram dizer que eu não vou mais para Marabá. Eu disse: o que foi? Eu já até fiquei assustado. O que foi que aconteceu? Ela disse: não, vou para Barcarena. E eu louvo a Deus, porque eu acho que, como você, lá em Marabá, eu vim para cá e estou vivendo um propósito. Eu estou pouco mais de 1 ano e meio aqui, vivendo um propósito. Eu não entendi quando Deus não permitiu ela ir para Marabá, porque eu pensei: poxa, para Marabá eu já me senti acomodado. Vou para Marabá, conheço lá o Shen, conheço o pastor Ronisteu, alguém vai me acolher. Aí Deus disse: não, vou te levar para um lugar para onde tu não conhece. Apesar de ser perto de Belém, eu tinha vindo aqui em 2011, ser muito amigo do pastor Mário, mas eu nunca tinha vindo na igreja do Mário. E, de repente, eu estou aqui no Papo e Louvor, junto com meu amigo Caio Meleiro, aí, que é o meu diretor, o cara que é o cara. E é interessante isso, e hoje eu vivo aqui um propósito. Às vezes não é o que a gente quer, né? Aí você chega em Marabá... E sabe o que eu aprendo, pastor, só complementando essa fala, é que Deus está sempre nos desenvolvendo, sempre nos esticando, né? Quando eu fui para Marabá também não foi num contexto assim de que pudesse dizer que é o melhor lugar, é a melhor situação, mas Deus vai nos dando habilidades e capacidades da gente superar desafios, superar realidades, e nisso a gente vai experimentando a provisão dele, o milagre, a presença dele, vai nos fortalecendo em Deus e dando também ferramentas para que a gente vá superando, né, e se consolidando. Enfim, não importa o lugar, importa com quem você está. Eu sempre tenho isso comigo. Para onde eu for, eu sei que Deus está comigo. Agora, igual Abraão e Ló, só para fechar, igual Abraão e Ló, né? Não importava, Ló escolheu as Campinas. Abraão ficou com a parte ruim, mas não interessa o local, interessa com quem você está acompanhado. Abraão estava com Deus. Eu, Evandro, posso dizer para quem está nos vendo, e aqui para Deus conhece, né? Eu vim para cá para ser um abençoador e ser muito abençoado nesse lugar. E eu louvo a Deus de não ter ido para Marabá. Porque eu sei que se eu estivesse em Marabá, eu sei que Deus me usaria, as bênçãos aconteceriam, mas não da forma que Deus trabalhou e preparou para mim estar aqui. Deus tem um propósito em tudo, né? É propósito tremendo. Eu louvo a Deus pela vida do meu líder, pastor Paulo César, que é através da bênção dele que nós estamos aqui hoje no Papo Louvor. Pastor Paulo César é maravilhoso. Chegou em Marabá, Deus foi preparando o caminho, passou 2 anos com o Shen, aí vem o desafio do recomeço. E como é recomeçar, começando, bem dizer? Eu já tinha pastoreado, estado à frente de obra em Tucuruí, com o pastor Antônio, aquela obra da Vila Permanente. Lá em cima, Tucuruí, eu conheço. Exato. Fomos nós que abrimos ali com a bênção do nosso pastor Antônio Braga. Né? Na época, eu me lembro benzinho, do dia que eu cheguei em Tucuruí, para o campo de Tucuruí, já acompanhando aquele juiz que eu saí de Belém. Foi no dia que o pastor Merivan estava saindo para assumir o campo 2013. Para assumir o campo de Cametá. Merivan, quero te mandar um abraço e um beijão. Gigante. Meu amado pastor. Meu irmão gêmeo ele. Ele é alto e eu sou... Dá para perceber. Baixinho. E me lembro benzinho desse dia. Então, Deus abençoou muito o trabalho ali. Nós, em 1 ano e meio que eu fiquei em Tucuruí, nós deixamos
nós plantamos essa igreja na Vila Permanente. Eu era professor de Direito na Faculdade de Gamaliel ali, lá em Tucuruí. E daquelas aulas, daqueles alunos, eu formei células, levava eles para casa, dava aula e chamava, olha pessoal, final de semana tem uma célula lá em casa. E aí alguns alunos iam, disso daí nós começamos a reunir nas casas, na vila, um grupo de pessoas. Depois, na época, a minha sogra, ainda viva, ela era professora do IFPA em Tucuruí. Lá em Tucuruí. E ela conseguiu o auditório do Instituto para a gente começar as reuniões que já não estavam mais cabendo nas células, né? A gente começou a reunir no domingo, isso tudo debaixo da bênção, né, do pastor Antônio. Ele já tinha liberado. O pastor Josué já tinha, no primeiro mandato dele como federal, ele obteve da Eletronorte a concessão a doação de um terreno para a Igreja Quadrangular. Porque lá na vila... tudo é da Eletronorte. Tudo da Eletronorte e é tudo setorizado. Então, tem um setor de igrejas. E tem a Igreja Batista lá no alto, tem a Igreja Presbiteriana, a Igreja Assembleia de Deus. Nós tínhamos o terreno e não tínhamos a igreja. Foi quando eu cheguei, depois de um seminário de aliança, Deus falou comigo através da vida do bispo Marcelo, lá de Rondon. Que estava no lugar do Merivan. Exatamente. Do Merivan. Eu fui muitas vezes para Tucuruí pregar encontro com Deus, encontro de aliança. Num seminário de aliança ali, Deus me deu uma visão. Nunca tinha tido essa experiência, porque até então, na pedreira, eu sempre fui auxiliar do pastor Josué. No ITQ, na área do louvor, nas células. Eu cresci, né? Eu fui galgando cada etapa, cada ali, degrau, como membro de sendo célula, moldado, sendo célula, moldado. Tudo. Quem queima etapa, tem um momento que a pressão vem e você não está preparado. Vai faltar aquela capacidade ali. Aquilo que você pulou vai te faltar. Que tu pulou vai te fazer falta lá na frente, momento. É verdade. Então eu fui, né, vivendo isso, estava sendo preparado sem nem saber, porque nunca imaginei que sairia de Belém um dia. Tu imaginava teu ministério de louvor. A gente não, na verdade eu nem tinha, eu queria fazer o que Deus estivesse me propondo, e foi nesse sentido que eu saí de Belém, fui para Tucuruí em 2012, justamente em 2013, foi em novembro de 2012 que eu mudei para lá. E em 2013 foi quando eu me apresentei ao pastor Antônio na saída do Merivan, fiquei auxiliando também o pastor Antônio na sede, até que ele me liberou para fazer o trabalho na Vila Permanente. Você morava na vila? Lá? Morava na vila. E sentia a necessidade de uma igreja quadrangular ali. Deus providenciou tudo. E aí não demorou, como eu disse, eu era professor, né, chamava os alunos para a célula, começamos esse trabalho, e em menos de um ano e meio, pastor, nós deixamos lá construído, o que era apenas um terreno, deixamos construído uma igreja de 11 metros de frente por 40 de fundo. Uau! 440 metros 440 metros quadrados. Toda equipada com som, cobertura metálica, pé direito duplo, porque o sonho era realmente fazer ali algo grande. Essa era a visão do nosso pastor Josué, do pastor Antônio. Eu me lembro benzinho dele dizendo, não construa uma capelinha. E aí a gente foi para romper. Então essa tinha sido a minha primeira experiência de titular, de estar à frente de uma obra. E eu guardo com muito carinho aqueles momentos que vivemos lá, porque foi um povo gerado por mim. Né, os irmãos, pastor... Filhos da tua entranha espiritual, né? Pastor Jorge, a quem eu dedico aqui o profundo abraço, a pastora e doutora Paula, os irmãos que nos ajudaram ali no começo, né? Uma igreja pequena, e Deus foi trazendo. Eu tenho testemunhos assim, incríveis de provisão mesmo. Teve uma irmã, por exemplo, a irmã Graciete, chegou e disse assim, pastor, olha, eu tenho um terreno que eu estou querendo vender há algum tempo lá em Goiânia, se eu conseguir essa venda, eu quero ofertar na igreja. A gente estava na época da construção, a gente mesmo que ia lá capinar, colocar... Quem vê a gente aqui hoje não sabe a história. Eu sempre digo uma coisa, Evandro, e quem nos ouve. Quem vê o resultado não conhece a equação. A equação tem joelho dobrado, tem choro, tem solidão, tem traição, que às vezes a pessoa que tu está confiando está ali, tu diz, essa é... Deus finalmente me enviou um Josué. Aí o cara vai e quebra a aliança, como nós falamos ainda há pouco, você estava falando. Sim. Então, assim, o resultado, meu amigo, ele tem um processo, uma equação. E com Deus tem que ser assim. Porque eu vi uma ilustração, só me permita, Evandro, que Deus é como um professor. Aí eu vou pegar, quero ver o que é isso. Por que Deus é como um professor? Ele está te ensinando.
de estar passando a palavra, de estar ali na sala de aula. Só que chegou o dia da tua prova. Deus, como um bom professor, passa a prova, não sai da sala, não fala nada. Ele quer que tu aprenda. Ele não está fora, ele está em silêncio, mas ele está contigo na prova. Ensinando. É tremendo, eu achei isso muito tremendo, porque é uma verdade, porque você está falando algo aí, por exemplo, eu não sabia do teu ministério em Tucuruí, não sabia, mas... Só para concluir, Tucuruí, desculpe, pode ir. Eu vejo assim que tudo foi um trabalhar de Deus para o hoje, né? Sem dúvida. Para esse resultado e mais para o que vai vir. Não, em tudo Deus está trabalhando, né? A gente é que precisa ficar conectado, antenado para perceber que até nas dificuldades, é como você falou, a equação ela é muito mais complexa do que o resultado. Na hora que você vê o resultado, poxa, faz sentido. Aí você vai entender o porquê daquela operação ali. Nosso caráter está sendo formado, nós estamos sendo treinados, você falou de traição. Todos nós vivemos no ministério situações, mas Deus vai capacitando, fortalecendo, curando, restaurando. E a gente tem que aprender com tudo isso. Mas para finalizar aí a etapa de Tucuruí, então, em menos de 1 ano e meio, que foi o tempo que eu passei ali, porque acompanhava o juiz federal, foi um tempo assim de muita provisão, de muito milagre. A irmã pediu para que eu orasse pelo terreno, a gente estava só com as paredes até meia altura e precisando cobrir, não tinha recurso. Aí eu orei como oraria... Oração do pastor Josué: Senhor, abençoe esse negócio, que a tua mão esteja sobre ela. Amém. Não demorou 2 meses, ela chegou. Me lembro benzinho, com um cheque de R$35 mil, que era o que a gente precisava para cobrir. Concluir. A cobertura custou 30 mil na época, nós fomos contratar uma empresa lá de Marituba, e ainda ficou um saldo de 5 mil que a gente usou para algumas despesas ali relacionadas, ou seja, Deus provê na medida certa. Deus não chega atrasado, Deus chega na hora exata. A gente fica ansioso, mas Deus é no tempo certo. E daí a gente foi crescendo, aí já com a igreja coberta, aí começamos a aumentar, enfim, fomos avançando o trabalho, multiplicando célula, e nesse período que nós estivemos lá, assim, foi de muita provisão. Tive que sair de lá para acompanhar o juiz também, fui para o Amapá, trabalhei com o Guaraci Júnior lá em Laranjal do Jari. Foste pastor no Laranjal? Foi. Na verdade eu fui a trabalho, mas eu ajudava lá, eu não cheguei a assumir a igreja. Aí voltei para Marabá também, acompanhando esse magistrado, e é onde a Deus realmente fez romper, assim, com esse trabalho da cidadania. Agora nós vamos chegar lá onde eu quero chegar, entendeu? Que você chega em Marabá, Marco Shen te recebe, você fica ali, tá na tua vida profissional, mas o ministério está dentro da gente. Eu sempre digo que o ministério, o chamado de Deus, a unção de Deus, ela nos acompanha onde a gente estiver, seja na vida profissional, seja numa sala de aula, aprendendo, estudando, seja dentro do carro, Deus está trabalhando. Porque eu tenho aqui, queridos, o Governai, quantas mil cópias já foram passadas? 5 mil cópias. 5 mil cópias. 5 mil cópias. Para quem ainda não leu o Governai, queridos, deixa eu falar algo. Você quer aprender dentro da palavra de Deus o que é cidadania, o que é governo, a verdadeira luz da palavra para a cidadania, para o governo, para a política. Está aqui, lê o Governai. Um livro totalmente inspirado, um livro totalmente dentro do padrão bíblico da cidadania. E aí, como é que nasce isso daqui? Porque isso também é assim, como um filho que se gera por 9 meses, quantos meses ou anos o Governai foi gerado por Deus dentro de ti para ele chegar aqui, 5 mil cópias, e vai chegar a 10 em nome de Jesus. Amém, amém. Vai passar dos 10. A mensagem tem que ser compartilhada, porque, de fato, e depois eu vou dar alguns testemunhos desse livro, mas eu sou professor, a minha área, vamos lá, eu contei toda a minha trajetória na igreja. Paralelo a isso, fiz minha faculdade de Direito, né? Fiz pós-graduação em Direito Constitucional, hoje já tenho uma segunda pós-graduação em Ciência Política. Isso sempre esteve, essa questão do direito e da política, sempre carreguei. Meu primeiro trabalho, meu primeiro estágio foi com o pastor Martinho Carmona, na Assembleia Legislativa. Eu acho que eu lembro lá do gabinete. Ali que começou, e vendo o exemplo do pastor Carmona, de um homem público, de um homem de Deus, eu digo isso para ele e repito aqui diante das câmeras, é uma grande inspiração para nós como um político cristão, um homem de Deus, um líder de excelência. Um empreendedor, né?
um homem com todos os predicados, né, todas as qualidades que realmente, para mim, é uma inspiração. Isso está até colocado no livro também. Eu acho que ali, o que já existia dentro de mim ficou ainda mais latente, mais crescente. E eu que sempre atuei na área jurídica, né, a faculdade foi de Direito, eu sempre encarei, assim, seja a faculdade, seja o meu trabalho, como um campo missionário. Vou lhe dar um exemplo do hoje, que, na verdade, já tem alguns anos. Nós temos lá na Justiça Federal em Marabá uma célula dentro da Justiça, Glória. chamada Sol da Justiça. Por quê? O evangelho sendo propagado dentro daquela instituição. É aquilo que você falou, nós carregamos o reino de Deus dentro de nós, onde quer que estejamos. Então não dá para eu dizer que eu sou crente só dentro da igreja. Não dá para você viver o evangelho só no domingo. Não, nós somos a igreja da segunda-feira, da terça-feira. A gente precisa viver o evangelho de forma plena em todo lugar e todos os dias. Então isso eu sempre carreguei comigo. Eu sou professor de cidadania, justamente pela minha formação jurídica e tudo mais. Quando surgiu... Também sou professor de cidadania. Quando surgiu a cidadania na grade curricular do ITQ, a pastora Euridice me colocou, lá em Belém 2011, ainda. 2011 ou 12, né? Então, assim, já tem mais de 10 anos que eu trabalho essa visão dentro da igreja, formando os líderes, os pastores dentro da cidadania. Se não me falha a memória, a cidadania foi 2012 ou 13. Se não me falha a memória. 11 ou 12. Eu acho que é por aí. 11 ou 12. Eu não sei exatamente. 11 ou 12, mas foi quando entrou na grade do ITQ. Exato. Mas, desde então, eu tenho trabalhado essa visão. Essa temática, melhor dizendo, e enfrentado na sala de aula todo tipo de questionamento que a gente sabe que existe quando vai se falar da igreja na política, dessa interseção aí que para muitos é um tabu, é uma barreira. E eu sempre fui trabalhando isso dentro da sala de aula, a ponto de, vou contar um exemplo recente, a ponto de um aluno meu lá em Marabá, há uns 6 anos atrás, ele era aluno e já ficava assistir a aula em pé, assim, na porta, porque na hora que esse pastor falar alguma coisa aí, eu já pego e vou embora. Queria só ir para o ministério, tinha as reservas dele em relação à igreja na política, e durante o módulo de cidadania, no final, eu fui percebendo que ele já não ficava mais em pé nas minhas aulas, ele já sentava, fui sentando, a ponto dele já sentar mais até lá na frente. E no final ele deu um testemunho que para mim é marcante. Ele disse: pastor, eu sentava em pé ali, lá perto da porta, porque eu só queria uma ocasião para sair, porque para mim isso era algo inconciliável. Mas as suas aulas me mostraram... A política e a fé. As suas aulas me mostraram que não. Hoje ele é vereador nosso. Uau! Na cidade de Tupiranga, pastor Harrison. Então, acho que você falou dele lá. Mencionei agora há pouco ali. Então, assim, alguém que era totalmente avesso a essa visão, hoje não apenas compreende, mas atua de forma direta. O que é isso? Mudança de mentalidade. É o que o Evangelho propõe. Quem nos ouve, quem está vendo. Pastor, é o que o Evangelho faz. Ele te constrange para te mostrar o que Deus quer. Um caminho melhor, um caminho mais excelente. Então, eu entendi pelas aulas, né? Então, você perguntou quanto tempo que demorou a gestação para ser gerado esse... A produção foi rápida, menos de 1 ano, foi na pandemia que eu escrevi esse livro. Porque eu percebi, estava tudo fechado, aquele negócio todo, os problemas... online, né? Online, e também os problemas que essa questão da pandemia estavam trazendo para a igreja. Você viu que em alguns estados foram fechadas igrejas, no Pará. Só não foi pior porque o nosso representante, o pastor Carmona, estava ali. Fez um projeto de lei. Incluiu como atividade essencial. Então, veja a importância de termos pessoas... Um representante, alguém qualificadas. Que realmente... Um José de Arimateia, vamos dizer assim, a gente pode fazer esse paralelo? Totalmente, perfeitamente. Então, homens posicionados em lugares de influência, em posições estratégicas de governo para defender a causa do Evangelho. É o que eu digo, nós estamos na política não por um projeto de poder pessoal da igreja, particular de quem quer que seja. Nós estamos na política para fazer avançar o reino de Deus. O subtítulo desse livro é Governai, a expansão do reino de Deus na esfera política. Então, o objetivo de estarmos posicionados na política não é por um projeto de poder pessoal e particular, é para que o reino de Deus avance, para que o reino de Deus tenha liberdade de propagar as verdades que a palavra de Deus carrega.
Então, o livro surgiu assim... Pandemia permitiu tempo para que... Porque te deu tempo de tu ir para o computador, ir rascunhar, ir pesquisar. Aqueles 10 anos de aulas do ITQ, aquela experiência, o laboratório da sala de aula, porque eu sou, na verdade, assim, eu tenho uma veia da educação e do ensino muito forte dentro de mim, né? Eu tenho apreço pelo ensino, pela leitura, então a sala de aula foi meu laboratório. Eu percebi as necessidades, as tanto críticas... Tanto na faculdade de Direito, quanto no Instituto Teológico. No ITQ, exatamente. Então, eu me esforcei, e Deus derramou graça para conciliar os conceitos da teologia, que é a minha formação também, conceitos do direito. Então, eu trago aqui uma mescla de conteúdo jurídico, teológico e político para dar uma visão, como eu disse, que vai mudar a mentalidade de pessoas. E eu me lembro de uma visita que fiz lá em São Miguel do Guamá, no seminário Governai, que eu levei o seminário lá. 2022. Rodei o estado todo. Exatamente. Eu lembro. E lá, me lembro benzinho que um dos pastores me procurou e disse: pastor, quando eu terminei de ler seu livro, sabe quando Paulo disse que as escamas caíram dos olhos dele? Meu pastor, saiu um tambaqui da minha cabeça. Olha. Opa, um tambaqui é bom. É bom. Olha o tamanho. Com açaí do grosso, hein, Caio? O Caio tem raiva de tambaqui quando tá dentro da água. Como diz a gente lá em Belém, olha o teba do... Não, então diz o pessoal, ele estava com Ele estava com uma visão encoberta e essa leitura, e é isso que eu quero enfatizar a vocês, é uma leitura que visa trazer luz a um assunto que é muito importante para a igreja, mas tem sido muito negligenciado. E negligenciado por quê? Nós muitas vezes não estamos sabendo abordá-lo para a nossa liderança, para a nossa membresia, e vai criando uma separação que é diabólica. O povo de Deus não é para estar fora do mundo. O povo de Deus é para estar no mundo, influenciando o mundo. Isso é a luz do mundo. Exatamente. Quando ele disse ser luz, não foi ser luz da igreja. Porque a luz da igreja, quem brilha é Cristo. Nós precisamos ser a luz do mundo. O sal, ele é para ser colocado na terra, ele é para ser aplicado ali em todas as camadas sociais, né? A minha esposa ama cozinhar e eu adoro quando ela faz os testes lá de MasterChef, porque eu sou o cobaia, né? Ela faz o tempero, o experimento e me dá para provar. Esse negócio acontece lá pela minha casa também. Pois pronto, somos abençoados. E ela nunca vi ela colocar o sal apenas em uma parte da comida. O sal tem que estar colocado em tudo, porque senão você não vai aproveitar todas as propriedades e toda a qualidade, todo o sabor que o sal dá. Você não pega uma carne, um churrasco e coloca o sal num canto. Só num pedaço. Não, você tem que espalhar. A sociedade é isso aqui. Nós somos o sal e a gente está dentro do saleiro, que é a igreja. A gente tem que estar colocado na sociedade, na empresa, no trabalho, na justiça, no hospital. Né? Na imprensa. Paulo, todos os lugares. Eu falo aqui sobre as 7 esferas, né? Os 7 montes. Então, penso que assim, é fundamental a gente resgatar a visão que realmente Deus nos chama para ser, que não é apenas viver a nossa fé entre 4 paredes, nós temos que estar colocados na cidade. Jesus mesmo, quando orou, disse: não peço, Pai, que os tires do mundo, mas que os livres do mal. A gente está no mundo, a gente tem que influenciar esse mundo. E um detalhe que você falou agora é que se eles calarem, as pedras clamarão. E agora, só puxando aqui, a gente tem visto muito na internet, em podcast, em programas de entrevista, doutor e pastor Evandro, que às vezes o ímpio no sentido de, não aquela pessoa cristã, aquela pessoa que é evangélica, que professa, que foi batizado, que é até batizado no Espírito Santo, às vezes ele se intimida a falar aquilo que o que não é evangélico fala, usando a palavra para mostrar que ele tem a razão. E isso, às vezes, é as pedras clamando porque o cristão achou de fechar a boca, porque ele diz. E isso é uma coisa muito comum. Não, eu não me meto com política. Esse negócio de cidadania não é para mim. E é aí que a gente peca, porque foi nesse não é para mim que o inimigo entrou, trouxe leis, trouxe coisas que hoje a nossa sociedade, e não é só no Brasil, no mundo todo, tem vivido adversidades dentro da lei porque nós nos omitimos. Não existe vácuo
Na política. Na política, não. Não existe. Se você não ocupar, alguém vai lá e ocupa. E o nosso problema tem sido, historicamente, a omissão. A omissão por entendermos que a missão da igreja, por exemplo, Era só falar do reino. é pregar o evangelho de salvação. E é importante até essa diferenciação. A salvação é o ponto de partida, é o início, não é a linha de chegada, é o começo. Nós anunciamos a salvação para quê? Para que essa transformação de mente gere transformação de vida e transformação de realidade. Então, nós anunciamos a salvação, pregamos Jesus, temos que batizar sim, temos que abrir células, novas evangelizar. igrejas. Isso é o nosso trabalho. Meu pastor Josué sempre fala algo que eu vou repetir, mencionei agora há pouco. O maior trabalho social da igreja não é outro senão evangelizar. Vou repetir, o maior trabalho social da igreja é a evangelização. Por quê? Quando você leva Jesus, quando você evangeliza alguém, você está levando uma transformação de vida para aquele pai que gastava todo o salário ali no bar, que batia no filho, que traía a esposa. Jesus entrando nessa vida gera uma transformação interior e que naturalmente vai produzir efeitos fora. Na casa, a base da sociedade é a família. Quando você alcança um pai, alcança uma mãe, alcança um filho, uma luz se acende dentro daquele lar. E a partir dali, outros serão alcançados por aquela luz. E é isso que vai, imagina, vários focos de luz nos lares, a sociedade vai sendo iluminada, os lugares de influência política também. Então, quando nós falamos de cidadania e de política, inclusive, política é uma parte da cidadania. A cidadania é bem maior. Mas é importante mencionar que o cristão, ele é também um cidadão. Paulo fala, inclusive, lá em Romanos 13, sobre a dupla cidadania. Então, cidadão dos céus e cidadão da terra. Eu tenho uma ilustração sobre isso, vou até conversar contigo depois. Maravilha. Então, assim, a gente precisa entender que o nosso papel não é povoar o céu. A gente errou quando a gente começou a imaginar que o nosso objetivo era escapar dessa terra e ir embora para o céu. Não. Qual foi a oração de Jesus? Como foi que ele nos ensinou a orar? Venha o teu reino, que seja feito aqui como é feito no céu. A gente inverteu, a gente quer fugir daqui. Mas a corrupção, mas os problemas, e eu quero ir embora. Eu queria ir para lá, se eu pudesse estar lá, a gente cantava isso. A gente cantava muito. Não queria voltar, só quer ficar lá. Então, assim, essa aí é uma ideia diabólica e de egoísta, fuga, né? de escape. Então, eu fui alcançado, agora eu não quero mais saber que se lixem aí. Não, nós precisamos mudar essa realidade. Jesus veio para implantar, e aí eu encerro essa parte, para implantar o reino de Deus. O reino de Deus tem a ver com a cultura. Um reino, ele tem algumas características. Ele tem uma língua própria, uma moeda própria. Um reino, ele tem uma cultura própria. As suas leis. Nós somos apóstolos desse reino. O que é um apóstolo? Se você olhar e for pesquisar, apóstolo era uma alta patente romana que servia ao imperador, um território recentemente conquistado por Roma. O imperador enviava um apóstolo ali com uma equipe, para quê? Para criar naquela nova área, naquela nova geografia, o mesmo ambiente, a mesma cultura, o mesmo cenário que havia em Roma. Para quê? Para que quando o imperador fosse visitar... Não tivesse, ainda que geograficamente o lugar fosse distante ou diferente, mas o império... A cultura, tudo era o Império Romano. Exatamente. Então o apóstolo tinha essa missão. Aí quando você vê Jesus nos designando como apóstolos, o que é isso? Ele está nos vocacionando a implantarmos aqui na terra o reino dos céus, porque quando ele voltar, ele vai encontrar o ambiente preparado. Agora, eu quero que você fale um pouco da nossa Secretaria Estadual de Cidadania. Depois desse assunto, nós vamos ter nossas considerações. Hoje, eu queria que você trouxesse, Evandro, números. Eu queria que você trouxesse o que já tem, quantos secretários regionais, aonde estão esses secretários e qual é a perspectiva, qual é o objetivo, qual é o foco, qual é o alvo da secretaria para esse que é um ano, 2024 é um ano de pleito municipal, em toda a federação, nós sabemos disso. Eu queria que tu falasse um pouco agora da secretaria. A secretaria nasce como ideia de quem? Eu imagino que tenha sido nosso líder maior, mas eu queria que você falasse. Exatamente. Com o lançamento do livro Governai e toda a repercussão que ele trouxe no meio do ministério,
Que foi muito boa, graças a Deus. Graças a Deus. O Senhor é bom e Ele está fazendo soprar essa mensagem. E com a repercussão do livro, o pastor Paulo Benson me convidou para irmos conversar com o chefe visando a instalação da Secretaria de Cidadania. Foi uma ideia que começou do Paulo. Surgiu de uma conversa, né, que foi levada até o pastor Josué e ele prontamente, visionário, né, enxergando a importância, a necessidade, os desafios, né, que viriam, como de fato tem ocorrido. Então, foi em 2021 que a secretaria foi instalada. 2022, perdão, final de 2021 e início de 2022 a secretaria foi instalada. Já em meio a um grande desafio que eram as eleições gerais, né? Para nível federal e estadual, exatamente. Então, naquela altura, nós procuramos fazer, né, dar todo o suporte, porque a secretaria ela é uma ferramenta de apoio para a igreja. Né? O nosso trabalho como Secretaria de Cidadania não é fazer campanha política para quem quer que seja, é trazer uma consciência, um amadurecimento e um engajamento da igreja para essa visão. Do ministério, das lideranças. Exatamente, em todos os níveis. A gente trabalha com os superintendentes, o pastor Josué sempre nos convoca para estar nas reuniões de superintendentes, sempre dá uma palavra para que a gente venha mostrar a importância. Seminários estaduais, regionais. Exatamente. Recentemente preguei agora com a pastora Nelma, um evento maravilhoso nas de células. células. Eu estava lá. Exato, levamos uma palavra ali sobre os campos estão prontos, mas sobre uma visão da cidadania. Né? Porque tem muita gente, pastor, que está desgostosa aí com os últimos acontecimentos da política, achando que, não, tá vendo, não vale a pena. E eu entendo que não. O fato de haver uma frustração generalizada das pessoas, as pessoas não acreditam mais na política. Mas agora, nós somos o quê? A Bíblia diz que nós somos profetas da esperança. Nós temos que anunciar, enquanto o mundo inteiro está frustrado, desanimado, enquanto muitos aí acham que não vai dar certo, que não há o que faça. Nós elevamos nossos olhos aos céus, porque dirá virá o nosso socorro, né? Então, nós não podemos pensar como o mundo pensa. Nós temos que aproveitar esse cenário de desânimo para dizer, olha, nós temos um Deus que permanece fiel à palavra, que tem propósito em ter pessoas ali colocadas, então a gente começa a virar esse jogo ao nosso favor. E, desse modo, a gente tem trabalhado a visão da cidadania dentro da igreja. Como eu falei, em todas as esferas, a cidadania está numa fase de crescimento. Como ela é muito recente, está fazendo ainda 2 anos, nós ainda temos grandes desafios, não são todas as regiões que têm coordenadores. Quantas regiões temos hoje, pastor Evandro? Nós temos, mudou agora recente, eu posso errar no número, mas eram 74. Já dos 144 municípios? 74. Mas não, estou falando de regiões. Regiões são 70, eram 71, foi 74. Eu acho que está em 74 agora, mas nós não temos em todas as regiões um coordenador de cidadania. Temos aqui em alguns lugares, como aqui em Barcarena, muito. Nós temos mais da metade, mas ainda falta muito. Exatamente porque para muitos ainda há essa barreira. Há essa resistência. Ainda há, até mesmo, ministério, exatamente. Infelizmente, né? E a gente tem que ir trabalhando e, como eu falei, a secretaria ela é um colaborador, é um apoio. É uma ferramenta de apoio. É uma ferramenta. Nós não estamos para impor, fazer qualquer... Não, ao contrário, a gente está querendo ajudar a igreja a avançar nessa esfera. Então, e hoje, nós tivemos... no pleito passado, que foi no ano passado, que as pessoas talvez conselheiros tutelares. Opa, desculpa. Os conselheiros tutelares. Evandro, quantos conselheiros tutelares a Igreja do Evangelho Quadrangular, através dessa ferramenta de apoio que é a Secretaria Estadual de Cidadania, ela conseguiu eleger? E quantos suplentes? Perfeito. Esse dado é fantástico, porque ele mostra que quando a igreja trabalha em unidade, quando a igreja trabalha entendendo o seu propósito, a gente consegue resultados inimagináveis. É verdade. Nós tínhamos 5 conselheiros tutelares. 5? 5, antes de 2023. Em quais municípios? Você lembra desses 5 municípios? Lembro de alguns. Belém, Marabá, acho que Benevides... Tinha Ananindeua? Ananindeua... e não me recordo o outro. Mas eram poucos. 5. Com a ação coordenada, integrada e com o apoio da nossa liderança, especialmente dos nossos superintendentes que entenderam e vestiram a camisa, até porque a gente sabe que essa eleição para conselheiro tutelar ela é importante para se construir uma base
para essa que agora nós vamos viver. É quase que um teste É um degrau. É um teste de influência, de força, né? Então, nós saltamos, pastor Marcos Paulo, de 5 para 52. Uau! Aumentamos 10 vezes mais, entendeu? 50 dá 10. Com mais 2, 10,5, 10 vezes 1.000, acho que é 110%. Não, 110 não. 1.100%. Porque aumentou mais 2, né? É a fraçãozinha. O número é expressivo. Demais. E mostra que quando a gente consegue desenvolver um trabalho, quando a gente segue o planejamento, quando a gente trabalha... E isso aplica, né? E isso realmente, assim, quem está na frente, quem está na linha de frente, é o superintendente e é o pastor. A Secretaria de Cidadania, ela está para dar o suporte, para apresentar a estratégia, para fortalecer. Fizemos reuniões, rodei o Estado, também reunindo o superintendente, formando... alianças, costurando tudo isso, e Deus tem dado graça. Eu estou muito feliz com o trabalho da cidadania e creio que a gente pode ainda melhorar muito à medida que essa compreensão e esse amadurecimento vai surgindo, a gente vai também se fortalecendo. E como é que... porque a gente sabe, né, que dentro do Ministério tem as coordenadorias de homens, mulheres, jovens, tem os grupos missionários e as suas coordenadorias. Geralmente, eles se reúnem pelo menos 1, 2 vezes, né, no ano. E vocês da cidadania, o senhor tem tido esse privilégio de reunir com seus coordenadores regionais ou ainda não? Temos sim. Em virtude até da distância e de tudo, a gente sempre tem reuniões mensais por videoconferência. E é uma ferramenta que Deus nos deu, tecnologia temos que usar. Mas nós temos encontros presenciais na convenção estadual. E esse ano, uma novidade. Esse ano nós teremos o Congresso Estadual de Cidadania. Maravilha. Estamos trazendo aí, só aguardando confirmação do Nicolas Ferreira, lá em Belém, na igreja sede. Então, assim, Deus tem dado graça, Deus tem fortalecido. E eu creio que é para algo grande que a gente tem sonhado. E como tem profetizado o nosso pastor Josué, esse é um ano apostólico. Falei agora há pouco sobre o que é um apóstolo. É aquele que vai na frente, que abre caminho, prepara o ambiente. Eu creio que a gente está preparando esse ambiente para o retorno do rei. Eu creio que cada um de nós é responsável por essa construção. Esse ano é um ano de avanço, né? Um avanço apostólico, e é nesse sentido que a cidadania tem trabalhado. E você que nos ouve, que está se interessando por esse assunto, procure na sua região o seu coordenador de cidadania, se disponibilize para também fazer frente, né, a tantas demandas. O principal é aprender a usar a ferramenta, né, que é a fé e a palavra. O que Deus precisa é de corações disponíveis, né? Na medida que a gente se coloca, Deus dá as ferramentas, Deus dá a capacitação. Eu tenho uma mensagem que é potencial, propósito e proezas. Tem um texto do Salmo que diz assim, em Deus faremos proezas. E isso é resultado daquilo que a gente já tem como potencial. Deus deu a cada um de nós o que a gente precisa. Quando a gente soma esse potencial com o propósito de Deus, porque tem muita gente que tem potencial, mas está agindo fora do propósito. Quando você consegue alinhar potencial e propósito, resultado, proezas para Deus. Amém. Então é isso que a gente tem proposto, é isso que a gente tem se esforçado. E como eu disse, para somar com os campos, somar com a igreja, para avançar o reino de Deus. Só mais uma última pergunta e depois as nossas considerações finais para o pastor Evandro. Uma pena, mas é assim mesmo. Esse é um ano de pleito municipal. A igreja, através da Secretaria de Cidadania, ela tem um objetivo, um alvo. Eu queria que você compartilhasse, até porque os nossos amigos, pastores, superintendentes, nossos irmãos, eles acompanham o podcast pelo YouTube, pelo Insta, para eles entenderem que essa igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular, tem esse propósito. Qual é o propósito, qual é o alvo da Secretaria de Cidadania para esse pleito municipal? A gente tem algum pré-candidato a prefeito, a vice? Quantos pré-candidatos ao cargo de vereador nós teremos? Se você puder, sim,
se tiver mulheres, porque isso também é importante, Sim. nós termos representantes mulheres. Eu sou filho na fé do pastor Pedro com a pastora Rai. A pastora Rai e o pastor Pedro, que estão em São Paulo, estão chegando já. Quem eu mando um abraço, um beijo, toda a recuperação ao meu líder, ao meu amigo. A nossa pastora Rai é um exemplo, são 6 pleitos de vitória. Em nome de Jesus, o 7º. Queria que você pudesse passar esses dados só para a gente complementar e depois as suas considerações finais, meu pastor. Perfeito. Sim, a Igreja Quadrangular ela tem um projeto de cidadania, e isso não apenas em nível estadual, mas em nível nacional, né? Então, nós estamos imbuídos e motivados nesse propósito. O alvo no estado do Pará para esse ano de eleições é de 40 vereadores da igreja. Hoje nós temos quantos? Hoje nós temos 15. Então, 40, meu amigo, é quase trabalhar 300%, muito, né? Trabalhar muito, até porque a gente sabe que o pleito municipal, Ele é o mais difícil. Ele é o mais difícil. É o mais difícil. Ele tem peculiaridades, assim, realmente desafiadoras Muito para quem está desafiadora. na ponta ali na igreja. Por quê? Como são muitos candidatos, a gente da É comunidade, o vizinho, é o parente. presidente do centro comunitário, é o amigo da bola. Daí a importância da gente ter essa visão de reino sobre a política para que a gente não seja seduzido com essas tentativas de, não, mas já está eleito da igreja. Que é a desculpa que o mundo dá pra gente. Já está eleito, vem aqui porque ele já vai ganhar aqui, eu preciso do teu apoio. Então não, a gente precisa entender quem nós somos em Deus, o que Deus espera de nós, né? E sim, nós temos pré-candidatos em muitos municípios, a expectativa é de fazer 40, mas nós temos pré-candidatos em mais localidades, né? E a gente está com uma expectativa muito grande. Essa é uma visão do nosso pastor Josué, de fazer esses 40 vereadores. Prefeito e vice-prefeito nós temos sim, não posso mencionar ainda, Mas tem mas pré-candidatos. temos sim pré-candidatos. A importância, você falou da mulher, a nossa igreja ela surgiu da visão de uma mulher. É uma fundadora. Então seria um contrassenso nós não reconhecermos, e um erro brutal nós não trabalharmos isso, porque as mulheres são que fazem a vida ficar plena e excelente, né? Ainda mais no reino de Deus. As mulheres são as grandes fomentadoras, né, de tudo isso. Então, você mencionou a nossa vereadora Rai Tavares e Ananindeu. Nós temos outras que, por uma São questão de cautela, são não, pré-candidatos. Mas nós temos quantas mais ou menos hoje? Nós vamos ter, desses 40 que a gente quer alcançar, acredito que quase metade sejam mulheres. Quase metade. Temos vereadora em... Olha essa proporção, né? Acho que é Uruará, a Tiziane, que também já é vereadora. Então, assim, nós temos muitos nomes e outros que eu não posso referir para não incorrer em nenhuma falha, seja de memória, seja de legislação. Mas nós temos pré-candidatos, sim, né? Procure, você que está assistindo esse podcast, procure também aí na sua região quem é o nosso pré-candidato, porque nós fazemos parte disso. Essa é uma vitória que não é daquele que tem o nome na urna. Essa é uma vitória do povo de Deus. Não é aquele que vai ser diplomado, mas é do reino. Exatamente, é um avanço do reino. E quando a gente entende isso, a gente consegue driblar essas tentativas e, principalmente, temos que mudar a nossa mentalidade. Isso é uma autocrítica que a gente precisa levar para a nossa igreja. Amém. Não fazer a política na igreja como o mundo faz lá fora. Não, então, não. tenha cuidado, você que é assediado por pessoas de fora que vão querer trocar, vão querer lhe atrair para o lado deles em troca de um cargo público, em troca de algum benefício pessoal. Troca não. da lentilha, né? Exatamente. Não troque a primogenitura, a bênção de ser um escolhido de Deus, de estar em aliança com Deus, com o reino de Deus, com a família de Deus por um prato de lentilha. Quem vende o voto já deu o seu preço, né? É aquilo. Você nunca vai poder procurar aquela pessoa para cobrar alguma coisa porque você já vendeu, já está pago. O que você cobrou, o que você recebeu, 50, 100, 150 reais, é aquilo que você vale. É o mandato dos 4 anos. É 4 o anos que mandato você dos tem que 4 se recolher e ficar na sua, porque você vendeu aquilo que Deus lhe deu para ser bênção, você transformou em algo errado, em algo ruim, em maldição até. Mas Deus tem nos dado graça para superar isso, e eu vejo um avanço da igreja nesse ponto. Só uma coisa aí, antes de você dar a sua consideração final, pastor Evandro.
Eu estou num município onde a igreja do Evangelho Quadrangular tem, ou talvez não tenha um pré-candidato, mas há uma outra denominação, não sei. Suponhamos, né? E eu quero adquirir o Governai. Ou eu quero que o pastor Evandro venha no meu município, porque você é da nossa igreja, você é da nossa secretaria, mas o ministério é do reino, não é verdade? E eu quero levar o Evandro lá no meu município. Deixe para nós aí o seu arroba do seu lista, o seu telefone, para as pessoas entrarem em contato com você, pastor. Excelente. A gente está aberto, sim. Eu tenho estado em alguns lugares do Brasil e do Pará, acho que já fui praticamente todos. E quem quiser saber mais detalhes, pode adquirir o livro pela Amazon, amazon.com.br, tem o livro lá disponível, a gente manda. E se você quiser também acompanhar mais informações, eu estou no Instagram com @EvandoMartinsFilho, que é como está aí no livro. E você pode, obviamente, a gente pode manter contato e vai ser uma honra poder servir e ajudar você a trazer essa mentalidade do reino. O que a gente precisa é encarar a esfera política como um campo missionário. Quando a gente entende isso, que é uma área em que a igreja precisa entrar, atuar, se posicionar e influenciar, a gente começa a mudar o cenário das nossas cidades. Bem, pessoal, agora o pastor Evandro ele vai dar as considerações finais. Eu estou muito feliz de ter, passa rápido, né? De ter participado contigo. Eu tinha essa vontade de ter um papo mais próximo. E Deus nos deu esse privilégio hoje de estarmos aqui em Barcarena, aqui na Vila dos Cabanos. E eu queria que você desse suas considerações finais, pastor Evandro. Eu não tenho nenhuma dúvida de que vai ser um sucesso, entendeu? Esse ano eleitoral, não apenas para o reino, mas para a secretaria e para o bem dos municípios, para o bem da nossa nação. Por exemplo, aqui em Barcarena nós temos o nosso irmão Paulo Ronildo. Ele já é um parlamentar, é um pré-candidato novamente, representante da igreja. E eu tenho acompanhado as sessões, quando não estou na sessão virtual, que aqui é transmitido, eu geralmente vou com ele. As sessões, ele sempre me convida. E eu vejo o quanto que ele... E aqui, é interessante aqui em Barcarena, nós temos mais 3, o Paulo e mais 3 evangélicos. O quanto que esse povo de Deus, são mais 3 irmãs, lutam pelo reino dentro daquela casa. E, assim, o Paulo Ronildo tem sido um homem de muito destaque, tem sido uma pessoa usada por Deus ali naquele lugar, como as demais vereadoras. E eu louvo a Deus, eu tenho visto aqui em Barcarena algo muito bom, que é isso, que você fala no livro, que você conversou aqui com a gente. Então, eu quero que você dê as suas considerações finais, em nome de Jesus, mas eu quero te dizer, para mim foi um privilégio, um prazer muito, muito bom de conversar, de aprender. E mais tarde, na continuação do seminário, eu quero aprender mais, porque você é uma fonte que Deus tem usado para jorrar o conhecimento para nós que queremos aprender do reino de Deus. Amém. Obrigado, pastor Marcos Paulo, Paulinho. Fico feliz por essa oportunidade. Quero agradecer aqui toda a equipe, e em especial o pastor Paulo Meleiro, né, sempre muito carinhoso conosco, nos trouxe. E é um prazer poder bater esse papo e louvor aqui, né, compartilhar um pouco da minha trajetória, que na verdade é o que Deus pretende fazer com cada um de nós. Quem se disponibiliza, Deus usa. Então, se você se disponibilizar para servir, Deus vai usar você, capacitar você, e talvez você se veja como antes eu me via. Eu tinha uma gagueira, pastor. Eu não conseguia me expressar bem. E hoje isso é algo que não faz parte mais da minha rotina. E eu nem sei quando que eu perdi isso. Mas às vezes a gente coloca limites à ação de Deus, a gente coloca, eu não sei falar, igual Moisés, né? Mas eu sou pequeno, mas isso aqui, mas eu não tenho conhecimento, mas eu não sou formado. Não, se disponibilize para ser usado por Deus. E eu sei que você vai se surpreender e Deus vai se alegrar e o reino de Deus vai ser abençoado. Então que Deus abençoe você. Muito obrigado, pastor, por essa oportunidade. Foi um prazer também ter esse encontro e conte conosco aí para o que precisar. Então, encerrando mais um Papo Louvor. Hoje o Papo Louvor 0010 está findando. Não deixe de curtir, de se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem.
Vamos, em nome de Jesus, compartilhar, porque eu tenho certeza que para as vidas que chegarem, esse Papo e Louvor de hoje é para abençoar. Obrigado, audiência, Deus te abençoe e fiquem com Deus.